Oi, tudo bem? Eu tenho dois amigos na empresa onde eu trabalho que nós ficamos discutindo políticas públicas. E esses meus dois amigos, eles são fã de carteirinha do presidente Lula. Ou seja, Deus no céu e o Lula na terra. E às vezes a gente fica na nossa resenha lá e eu falo assim para eles: Poxa, né, o seu presidente não dá uma dentro. Olha só a entrevista que ele deu, isso não se fala. Ou, o seu presidente cortou gasto da educação, isso não se faz. Aí ele diz assim, eles falam assim para mim, deixa o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar. Aí ontem, um deles chegou em mim, pegou e disse, pô, o presidente Bolsonaro tá bonzinho agora, né? Aí eu peguei e falei para eles assim, ele não tá bom, ele não mudou. É que chegou o Pablo Marçal, que é pior, né? Se você acha ele ruim, porque é extremista, você acha ele extremista, chegou um mais extremista ainda. Por isso que você está achando que ele é bom. Porque a régua mudou, o padrão mudou. Não é nada de ruim que não possa piorar. A gente deu risada e cada um foi para o seu setor. Mas você sabia que é assim? Tem uma palavra em Provérbios 27, versículo 7, do rei Salomão. Ele diz assim, há alguns que pisam, a alma farta pisa em favos de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que existem pessoas que estão desprezando o seu tempo de paz, o seu tempo de bênção. Enquanto isso, existem pessoas que estão vivendo o amargo dessa vida, enfrentando o inferno astral nas suas vidas, e mesmo assim estão com um sorriso no rosto e dando glória a Deus. E é assim mesmo que funciona. Às vezes a gente acha uma coisa ruim, e a gente só vai notar que essa coisa não é tão ruim assim quando chega uma coisa pior. Quando a gente enfrentamos uma coisa pior. Muitas das vezes a gente fica reclamando e fazendo uma tempestade no copo d'água por causa de uma espinha que dá no rosto. E muitas das vezes tem pessoas do outro lado da rua enfrentando um câncer, um tumor. Muitas das vezes a gente reclamamos de barriga cheia e ficamos murmurando. Por quê? E muitas das vezes as nossas necessidades, elas não são reais. As nossas necessidades muitas das vezes é por causa de um padrão que a sociedade levou. Eu vou dar um exemplo para você aqui, a gente está falando aqui de política. Por exemplo, o Lula e o Bolsonaro, para muitos, são ruins, é um presidente ruim. Mas, comparando com o ditador da Coreia do Norte, se o povo lá da Coreia do Norte, que estão ali em opressão debaixo daquela ditadura, talvez um Lula da Silva ou um Bolsonaro, para eles seria um milagre. Por quê? Porque aquele ditador lá ele não tem alma, é um desalmado. E esses homens aqui do Brasil ainda eles têm alma. Então, esses aqui são ruins, mas comparado com o ditador, esses aqui são um milagre. São bons. Muitas das vezes a gente reclama, por exemplo, do nosso trabalho. Poxa, um dia de folga só é muito pouco. Enquanto isso, tem pessoas que estão em trabalhos escravos em outros países. E mesmo assim estão com um sorriso no rosto, aquele sorriso triste, mas estão com um sorriso no rosto. Agradecendo a Deus, esperançosos por dias melhores. Muitas das vezes nós somos assim. E as nossas causas, as nossas petições a Deus, muitas das vezes não são reais. E não são sinceras e honestas. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Esses dias eu estava num posto de gasolina e tinha um rapaz gritando assim, ninguém me dá comida, ninguém me ajuda. E eu peguei, eu não observei ele, mas observei o grito de socorro dele. Aí eu peguei R$ 25 e dei para ele. Ele foi lá no posto e comprou cigarro e começou a fumar. Eu não falei nada para ele, mas eu comecei a observar que ele estava gordo, bem alimentado. Daqui a pouco ele tirou da bolsa alimentos, ou seja, ele estava reclamando à toa. Aí tudo bem. Aí na mesma semana eu assisti um documentário no YouTube do país mais pobre do mundo, um país chamado Budim, que é o país mais pobre do mundo, que se encontra lá no continente africano. E lá eu notei que as pessoas raquíticas, que elas não têm o que comer mesmo. Crianças em volta de um cadáver de um cachorro, para tentar comer um dos poucos cachorros que sobrou ali ainda. E aí eu nunca tinha observado quantos nossos mendigos aqui no Brasil são gordos, que eles não são raquíticos, que eles ainda aqui, por mais que a situação deles é difícil,
eles têm uma pizza que eles podem achar numa lata de lixo, o povo de lá não tem nem lata de lixo. Aqui 80% do país é cristão, se 10 falar não, um vai falar sim para eles e vai ajudar. Lá ninguém pode ajudar porque está todo mundo na mesma situação. Então muitas das vezes o padrão se eleva. Uma coisa que a gente acha que é horrível, você vê que gente que está numa situação, em estado pior ainda, e você vê que o pessoal aqui não é tão ruim assim, que pode se ajudar e pode se virar também, né? Então muitas das vezes o que manda na nossa vida é o padrão estabelecido, né? Outro exemplo que eu posso te dar aqui para você ver. Antigamente não tinha WhatsApp, não tinha telefone, orelhão. O que mal tinha antigamente era um correio a cavalo que o homem entregava e mês as correspondências. Então uma mãe antigamente, quando um filho ia para uma outra cidade estudar e trabalhar, ou trabalhar, ela não tinha o privilégio de ligar para ele. Ela ficava guardando uma carta do correio para ver se ele estava bem. E muitas das vezes, o que ela fazia antigamente? Ela ia dormir, faz 40 dias que ela não tinha notícia do seu filho. E ela, preocupada, ia dormir, uma mãe cristã, e orava a Deus: Senhor, não tenho notícia do meu filho, da minha filha. Mostre em sonho para mim se eles estão bem. Aí ela ia dormir e o Espírito Santo mostrava. Aí ela acordava: Deus mostrou para mim que ele está bem. Hoje não, hoje você tem um WhatsApp. Está bem, filho? Estou bem. Pum. Então hoje as nossas orações é para outras coisas, mas a gente já não ora mais assim. A não ser se é uma coisa assim que saiu mesmo do controle mesmo. Mas mudou as coisas. Porque o padrão está sempre mudando. Hoje os carros que antigamente de um gol quadrado, um gol bolinha, isso aí todo mundo queria antigamente. Hoje as pessoas não querem de graça porque o padrão mudou. E a gente muitas das vezes vamos nesse embalo. A gente é feliz, temos nosso emprego, temos nosso trabalho, temos uma casinha, temos o necessário. E muitas das vezes a sociedade coloca aqueles cartazes de casas, aí a gente fica ali descontente com a nossa bênção e desprezando o pouco que a gente tem. Que nesse pouco é muito em vista de outras pessoas. É isso que a gente fica muitas das vezes reclamando. Mas e se a gente estivesse numa situação pior? A gente, como diz o Senhor aqui em Lucas 19, ele diz assim: ele chorando por Jerusalém, se tu conhecesse também, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence, mas agora está encoberto a seus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. O que o Senhor falou? Se vocês reconhecessem que vocês estão em paz, vai chegar dias tão difíceis, mas seus olhos estão fechados para não reconhecer que vocês hoje estão em paz. Muitas das vezes nós somos assim. Não agradecemos a Deus por estarmos em paz. Nosso país não está em guerra, enquanto outros lugares estão vivendo guerras. E muitas das vezes nós pisamos em favos de mel, como diz o rei Salomão. Então nós precisamos muitas das vezes despertarmos para isso aí. Para a gente não cair lá na oração de Tiago capítulo 4. Pedi e recebeis para gastar nos vossos próprios deleites, vossos próprios prazeres. Incomodando a Deus muitas das vezes com as nossas orações. As nossas orações que são mais caprichos humanos. E a gente precisa tomar cuidado. Aqui em 1 Coríntios 10, diz assim: não nos prostituímos como alguns deles fizeram e caíram num dia 23.000. Não tentamos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Aquele que cuida que está de pé, olhe para que não caia. O que ele está falando aqui? Lembra do povo do deserto que tentaram a Deus, que murmuraram contra Deus no deserto? Isso foi escrito ao nosso respeito, para a gente não cobiçar as coisas. Não seja ingrato como eles, não seja murmuradores como eles. Muitas das vezes a gente está num tempo de bênção e de paz e não valorizamos isso.
Foi o que o Senhor falou para Jeremias lá no capítulo 12. Jeremias, no meio de tudo aquilo ali, Jeremias foi reclamar com o Senhor. Senhor, por que que... Vou fazer uma pergunta para o Senhor. Por que que muitas das vezes o ímpio prospera e o justo perece? E o Senhor falou, ô Jeremias, se você está cansado com aqueles que andam a pé, e quando você for concorrer com cavalos? Se você está perturbado em terra de paz, e quando vir a enchente do Jordão? O que o Senhor está falando? Falou, olha, você está em paz, você está na sua terra. E quando vir Nabucodonosor e destruir, se você está agoniado assim, imagine quando vir mesmo que vai vir mesmo. Você não vai suportar. E muitas das vezes nós somos assim. Nós estamos agoniados com espinhas. E quando vir as coisas sérias mesmo? A gente fica aí preocupado com tantas coisinhas simples da vida. E muitas das vezes nós estamos vivendo a nossa prosperidade e não sabemos. Tem uma história que diz que um irmão chegou num pastor e falou, pastor, eu queria tanto prosperar, minha vida está tão ruim, queria tanto melhorar. O pastor falou, você quer prosperar? Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer tudo que eu mandar, você faz? Eu faço. Vai lá no galinheiro e pega as galinhas lá do galinheiro e põe tudo para dentro da sua casa. Não, mas pastor, vai virar, faz o que eu mando, você não quer prosperar? Aí ele pegou as galinhas, levou para dentro de casa e montou um galinheiro dentro da casa dele. E ele ficou lá com as galinhas pulando fogão, fazendo sujeira dentro de casa. Aí ele pegou, falou, passou uma semana, e aí? Agora pega os bodes e as cabras também. Mas pastor, você não quer prosperar? Não quero. Aí ele foi lá e obedeceu o pastor, colocou os bodes lá também de casa e ficou mais uma semana lá, com galinha e com bode dentro da casa dele. Aí o pastor ligou para ele e falou, agora você, depois de uma semana, falou, agora você tira tudo, põe a galinha no galinheiro e põe os bodes para fora. E dá uma limpada na casa. Aí ele foi, fez isso, limpou a casa. E aí o pastor falou, e aí, você prosperou? Agora tá bem? Ele falou, pastor, que paz que eu tô. Sem animal dentro de casa, eu prosperei. E muitas das vezes é isso. A gente está precisando de problema para entender que a gente está em paz. Para entender que nós vivemos em paz. Muitas das vezes a nossa casa está precisando de uma mão de cal. Se não dá para comprar uma tinta, compra um cal que é mais barato. Né? Muitas das vezes o nosso problema é o padrão. Porque não há nada que não seja ruim, que não possa piorar. Amém? Deus continue nos abençoando em Cristo Jesus.